Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria, vivemos o dia do Senhor, estamos juntos nesse início do mês de setembro, o mês da Bíblia. O mês da Bíblia já é uma tradição da igreja no Brasil. Nós o celebramos porque justamente temos nesse mês o dia da Bíblia, que é próximo da festa da memória de São Jerônimo, que todos nós conhecemos com relação ao seu trabalho, a sua missão de tradução, de explicação, de introdução, né, com relação às Sagradas Escrituras. De uma maneira que nos vai lembrar que a importância de conhecer as Escrituras para conhecer a Cristo Jesus. É interessante ver, meus irmãos e irmãs, que entre os vários aspectos que vão sendo restaurados, retomados, um deles tem sido um aspecto que tem marcado o trabalho pastoral da igreja no Brasil, que é a animação bíblica de toda a pastoral. Inclusive, no próximo mês de outubro, teremos um encontro nacional sobre isso. E é importante que nós que sabemos da importância da palavra de Deus, que nos vem pela Escritura, pela tradição da igreja, e que é um aspecto colocado pela igreja da necessidade de buscarmos esse alimento diário, constante na palavra de Deus, inclusive as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil nos coloca com muita clareza também sobre isso, a importância de a palavra ser proclamada em todas as celebrações, em todos os sacramentos, de ser alimento de cada dia, de sabermos fazer também, como lembramos sempre, a Léxio Divina, mas também que é a palavra de Deus, a Bíblia, deve estar sempre animando todo o nosso trabalho pastoral. Ou seja, o jeito de nós trabalharmos, o jeito de nós fazermos, é justamente baseando no alimento que o Senhor é para cada um de nós. O próprio Jesus, o Verbo eterno, e nós, ao mesmo queremos conhecer e aprofundar a palavra de Deus e, consequentemente, toda a nossa pastoral ser animada pela Sagrada Escritura, pela Bíblia Sagrada. É um bom aspecto para a nossa reflexão nesse mês de setembro que estamos iniciando e que é uma grande responsabilidade nossa enquanto igreja, enquanto cristãos. Mas a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, ela também ilumina cada domingo, cada dia da nossa vida para a nossa própria existência e para a nossa experiência de Deus e de vida em comunidade. Nós estamos iniciando o mês de setembro com o 23º domingo do tempo comum. Todos nós que nos alimentamos da palavra de Deus, vamos participar da missa dominical, sabemos que é uma sequência que a cada 3 anos vai se modificando, que nos ajuda a entrarmos e sermos iluminados pela palavra do Senhor. Esse domingo tem uma palavra que ilumina muito a nossa vida e a nossa existência. Nós sabemos que a igreja é santa em tudo aquilo que ela tem de oferecer para nós enquanto caminho de santidade, de conversão, enquanto orientação para a nossa própria vida, e ao mesmo tempo é pecadora, os seus membros, nem sempre nós somos fiéis ao chamado do Senhor, e por isso mesmo manifestamos toda essa nossa vida de pecado. E no meio de nós existem os vários tipos de situações, mesmo que as pessoas que tenham já sido batizadas e procuram caminhar no caminho do Senhor, sempre estão sujeitas a estarem errando nos seus caminhos. É nesse sentido que nós temos hoje a palavra de Deus que nos fala da correção fraterna. Sim, meus irmãos, a correção fraterna deve fazer parte da nossa vida, porque se nós amamos uns aos outros, se nós amamos a Deus e amamos os irmãos uns com os outros, evidentemente devemos nos preocupar com a vida desses irmãos e irmãs. Vamos nos preocupar para que sejam felizes, para que encontrem o caminho da vida. Porque existe na sociedade umas certas contradições. De um lado, a sociedade sabe que
que nós dependemos uns dos outros em tantas coisas, tanto no aspecto ecológico, como também no aspecto da própria vivência de cada dia, como também, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que nós, do outro lado, temos uma tendência ao individualismo. A cada um pensar apenas em si mesmo, na sua própria realidade, sem se preocupar muito com os outros. No entanto, os cristãos sabem que se amam por causa de Cristo e querem o bem um do outro. Por isso se ajudam mutuamente a se converterem e também a toda a humanidade, todas as pessoas, a mudarem de vida e a tentarem ser sinais para que o mundo seja cada vez melhor. Nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho desse domingo, que justamente de Mateus 18, coloca para nós uma palavra que nos fala justamente disso. Se teu irmão tiver pecado contra ti, as deficiências, as discussões, as separações, quais são as atitudes que justamente aparecem no evangelho desse domingo? Fala, primeiro, vai e conversa com ele. Fale com seu irmão. Se ele te ouvir, terá ganhado o teu irmão. O diálogo de quem conversa um com o outro. Então Jesus nos mostra esse caminho, né, de podermos dar esse passo. Se por acaso ele não te aceitar na conversa, diz ainda a palavra de Deus desse domingo, leva duas ou três testemunhas, para que junto com outras pessoas vejam a boa vontade de tentar uma reconciliação e o encontro, a fim de que a questão seja resolvida com as duas ou três testemunhas. Se por acaso não te escuta nem com as testemunhas, dize-o à igreja, ou seja, à comunidade, para que toda a comunidade também se corresponsabilize em ajudar essa reconciliação e essa situação. Se nem assim acontecer, se não quiser escutar a ninguém, nem a você, nem com as testemunhas, nem com a igreja, diz o que a Escritura, seja ele para você como um pagão ou publicano, que significa justamente alguém que ainda precisa fazer um caminho de conversão. Um pagão ou um publicano, alguém que ainda está fora da vida batismal, da vida da igreja, e que, portanto, necessita de caminhar na vida de tal maneira que possa um dia também se converter e viver a vida cristã. Ou seja, não deu passos para poder colocar em prática justamente a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, essa palavra desse domingo do Evangelho coloca para nós com muita clareza essa necessidade que nós temos de diálogo, de estarmos na igreja juntos para podermos estar reconciliados uns com os outros. Sabemos que hoje a sociedade não tem essa direção. Hoje, com a situação que existe na sociedade, a questão muitas vezes de querer vender cada vez mais notícias, estamos aí vendo escândalos pelo mundo afora, como é que as coisas acontecem, nem sempre existe a preocupação de tentar construir, tentar ajudar, mas só se tenta hoje fazer escândalos. E isso muitas vezes entra também dentro das nossas comunidades, dentro das paróquias, das capelas, das nossas igrejas, quando as pessoas não querem se ajudar e se reconciliar, e sim escandalizar uns aos outros. Eu creio que a palavra de hoje é uma direção muito importante para ver as reais intenções que nós temos, o que é que nós estamos pensando da nossa vida e como é que nós queremos a nossa vida de comunidade. Se nós ouvimos o Evangelho, ou se nós vamos na direção que o mundo de hoje, com a sua situação, vai fazendo acontecer, sem levar em consideração a pessoa humana, muitas vezes semeando mentiras, outras vezes escandalizando as pessoas, sem dar oportunidade de uma reconciliação e de um encontro. Eis aí, meus irmãos e irmãs, que no meio dessas mudanças todas da sociedade, o Evangelho continua sendo para nós um caminho de quem procura reconstruir, de quem procura se reconciliar, de quem procura caminhar no bem. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, na leitura primeira, o livro do profeta Ezequiel,
ele coloca para nós que nós não podemos nos omitir diante das situações. Que mesmo que saibamos que temos que dialogar, como fala o Evangelho, etc., nós não podemos nos omitir e temos que cumprir nossa missão. Fala aqui a leitura: eu te constituí sentinela da casa de Israel. Se você escuta uma minha voz que pede para corrigir o povo de Deus, você deve transmitir isso, deve chamar o povo à conversão, as pessoas à conversão. Se você falar e eles não te ouvirem, sofrerão as consequências de não ter ouvido, caminharão para o caminho do erro. E você, no entanto, fez a tua missão, cumpriu a tua missão. Se, porém, você sabe que deve falar, mas se omitir, não fizer nada, a pessoa vai acabar também caminhando no erro e no pecado, né? E você acaba também estragando a sua própria vida, não é? Ou seja, os dois aspectos daqui aparecem na leitura de hoje, né? A ti, né, pedirei conta do seu sangue, fala aqui a primeira parte, e a segunda parte, enquanto tu salvarás a tua vida. Ou seja, nós não podemos nos omitir diante daquilo que Deus nos mostra para a humanidade de hoje. Por isso que muitas vezes nós, enquanto igreja, no meio da situação toda, não podemos ficar calados e somos chamados a dizer de coisas importantes. Claro que respeitando a diversidade, respeitando as ideias e deixando para cada pessoa, para cada comunidade, a sua resposta. Mas não podemos deixar de dizer aquilo que é o bom para a pessoa, aquilo que é um sinal para essa humanidade toda. É a nossa missão. Eu creio que a vida do profeta tem justamente essas consequências e essas dificuldades. Por isso mesmo que os profetas, muitos deles, acabaram sendo exilados, martirizados, e na igreja, quantas e quantas nós somos perseguidos também, porque, claro, temos que dizer, que falar as coisas, porque sabemos que é o melhor para as pessoas, que nem sempre são aceitas, mas que nós não podemos nos omitir para nos tornarmos coniventes e também culpados daqueles que se pedem por nossa omissão. E por fim, meus irmãos e irmãs, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, leitura segunda desse domingo, fala justamente das consequências da nossa vida do amor ao próximo. Amarás o teu próximo, né, como ti mesmo. E por isso mesmo, lembra São Paulo, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma a não ser o amor recíproco. Por isso não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, etc. Lembrando esse relacionamento com o próximo, tendo que a caridade é o pleno cumprimento da lei. Então, no fundo, meus irmãos e irmãs, é o amor, é a caridade que nos faz cumprir a lei, que nos faz ir ao encontro do outro para tentar ajudar essa reconciliação e não nos deixa omitir diante de situações que nós vemos que é importante para a pessoa viver cada vez melhor. Como eu disse a vocês, é uma palavra que ilumina a nossa vida e fala de assuntos que a cada dia, a cada momento estamos vendo acontecer. E através da história, a igreja passou por várias situações e sempre a palavra de Deus é luz que ilumina nossos caminhos, nossas vidas. Portanto, no meio de tantas tentações e tantas situações que às vezes querem colocar em nós uma cultura adversa àquela da palavra de Deus, àquela do Evangelho, que nós saibamos dialogar, sim, com a cultura atual, com as realidades de hoje, mas saibamos discernir também que para onde estão caminhando essas várias situações de hoje, de intolerância, de situações maldosas que existem ao redor, e como que nós podemos viver de tal jeito, de tal maneira, que o mundo seja mais justo, mais humano, e a nossa parte nós façamos com alegria. Porque a nossa missão de igreja é essa, de poder, em nome de Cristo e como presença de Cristo hoje no mundo, anunciar a vida e a salvação para todos. Que o mês de setembro, mês da Bíblia, nos ajude a buscarmos ainda mais essa iluminação na palavra de Deus, nos ajude a animar toda a pastoral com a palavra de Deus e toda a nossa caminhada. E bom domingo a todos e boa semana. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.